Oi, galera! Sejam muito bem-vindos a esta live. Hoje o nosso papo vai ser um pouquinho diferente. Geralmente eu trago para vocês aqui algumas dicas de inglês, dicas de coisas que vocês podem fazer para aprimorar os estudos de vocês, mas hoje o papo aqui vai ser um pouquinho mais extenso. Eu também gosto de trazer para vocês informações relacionadas à cultura, à imigração, o que acontece lá fora, né? Assim, nós brasileiros, a gente aprende inglês para que a gente possa se comunicar com o mundo. Mas e aí, como é que é isso na prática? Então hoje vou trazer um super convidado para vocês, para a gente conversar um pouquinho mais sobre isso. Alguém que está lá no campo de batalha e de fato vivendo o dia a dia lá em Londres. E esse alguém especial é o Felipe Killing. E eu quero que ele se apresente para vocês. Vamos ver se o Fê já está aqui para a gente conversar. Vamos ver se a gente já consegue colocar o Fê aqui. Ele mesmo se apresenta para vocês. Eu tenho certeza que esse papo vai ser muito produtivo. Então aproveitem. Hello! Hello, tudo bom? E aí, Felipe? Tudo ótimo, e você? Também, tudo ótimo. Passou bem o domingo? Tudo certo aqui, graças a Deus. E um prazerzão ter você aqui falando com a minha galera. Eu tenho certeza que o nosso papo vai ser muito útil, não só para as pessoas aqui no Brasil ou em outros países que me acompanham, mas que precisam aprender inglês, mas não só aprender, né? Para colocar em prática lá no campo de batalha. E de repente as pessoas que te seguem também, que precisam aprender inglês de uma forma diferente, enfim, saber como é que é esse uso do inglês na prática, acredito que vai ser muito útil. Fê, falei para as pessoas que eu vou deixar você se apresentar, então conta aqui pra gente. Quem é você, o que que você faz, onde você tá? Bom, prazerzaço para quem também está nos acompanhando. Eu sou Felipe Killing, eu sou correspondente da Band aqui em Londres e já moro nessa ilha gelada desde janeiro de 2012, pouco mais de 8 anos. Sou casado com uma irlandesa que não gosta de aparecer, até tentei convencê-la, mas não teve jeito, ela tá tímida. Mas a minha mulher não é da área de Poxa. comunicação, ela é uma contadora e esse sou eu. Então, prazer ter você aqui e pelo fato de você estar em Londres, acredito que você tem aí uma visão muito clara de como é que é a comunidade brasileira aí na região, né, Fê? Então, conta um pouquinho pra gente como você tem visto a influência, né, do inglês com a comunidade brasileira. As pessoas têm o costume de interagir com outras culturas, ou você sente que o brasileiro fica muito fechadinho lá só ali com os brasileiros no churrasquinho, no samba? Como é que é? Olha, Inamara, na maioria das vezes o brasileiro se junta com o brasileiro, porque quando você vem morar fora, é muito difícil o começo para você aprender a língua, para você entender como que a cidade funciona, e aí normalmente você acaba se juntando com brasileiros pela facilidade, brasileiros que já moram aqui, não só pela língua, mas também por ter a mesma cultura, te apresentar para outras pessoas, e aí você Uhum. acaba entrando num círculo vicioso, porque você faz Sim. amizade com essas pessoas e acaba vivendo em Londres, mas no seu Brasil, entendeu? Só cercado de brasileiros, só indo para locais onde há brasileiros, Uhum. mas obviamente que existem brasileiros que se jogam mais, tentam sair dessa zona de conforto e formar um círculo de amizades com o inglês. Aqui Londres é uma cidade muito cosmopolita, né? Então há Uhum. pessoas do mundo inteiro. Então você também pode aproveitar disso, que eu acho que o mais legal de viver em Londres é a quantidade de pessoas do mundo inteiro que vive aqui. Então você pode fazer um amigo italiano, um amigo francês e ir aprendendo um pouquinho de cada cultura. Normalmente você faz amizades ou quando você vai numa escola para aprender um idioma ou quando você está trabalhando numa empresa internacional. Muitos brasileiros às vezes Uhum. acabam trabalhando em empresas onde há brasileiros, ou numa churrascaria que só tem brasileiro, ou trabalhar com motoboy que dá muito Uhum. dinheiro aqui, nesses círculos. E aí você muitas Sim, vezes acaba vendo que a comunidade brasileira está bastante fechada. total. E eu vejo que isso é uma coisa muito natural, né? Como você falou, né, Fê? É natural você estar ali num país que você não conhece as pessoas e, sei lá, você sente saudade das pessoas, do sol, né? Que o sol faz muita falta. E aí, naturalmente, você, naquela coisa de às vezes você não querer, hoje eu não quero falar tanto inglês, né? Vou me juntar aqui com os brasileiros. Eu não sei, talvez o pessoal que te acompanha talvez não conheça um pouco da minha história. E eu morei em Londres até 2012, né? Eu voltei para o Brasil em 2012. Então, assim, foi eu voltar, você foi para lá, né? Quantos anos você morou aqui? E
quase 6 anos. Eu fui no comecinho de 2007 e voltei no finalzinho de 2012. E eu fui para fazer o intercâmbio para ficar 6 meses e fiquei quase 6 anos. Na época eu também casei com um polonês, então meu ex-marido era polonês também, então eu tive muito esse contato, né, com culturas muito diferentes. E eu acho que é muito legal com relação a estar em Londres, foi exatamente o que você disse, ter esse contato com outras culturas. E você falou algo nos seus stories essa semana, esses dias, não, bom, nem sei, né? Na quarentena a gente está em casa, nem sei mais que dia que é, mas eu tenho te acompanhado muito nas últimas semanas, exatamente para estar por dentro, né, do que está acontecendo, não só na Europa, que é o epicentro de tudo que está acontecendo no momento, mas para saber, né, o seu ponto de vista daí. E você mencionou algo que eu achei muito interessante, eu acho que é muito legal a gente trazer para minha galera que acompanha aqui, que é o fato de como eles enxergam os imigrantes, né, assim, em países como a Inglaterra ou como os Estados Unidos, porque tem a questão de que os governos, eles não têm tanto custo, digamos assim, né, para educar os estrangeiros e nem quando eles voltam para casa para se aposentar. Eu achei esse ponto de vista sensacional. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Acho super interessante. Porque muitas vezes a imagem que se passa do imigrante, mesmo estando aqui, e eu vi isso na campanha política do Brexit, por exemplo, é mostrando que o imigrante traz problemas ou que rouba o emprego da pessoa que mora aqui e traz uma visão muito negativa, quando na verdade é o oposto. O imigrante não estuda aqui, né? Normalmente a pessoa já vem depois de formada, e você então não tem um custo com esse imigrante, por exemplo, aqui no Reino Unido. Aí a pessoa vem no auge da saúde e também da capacidade profissional, se doa a um país, você morou aqui, você sabe, os impostos aqui são altíssimos, então a pessoa trabalha pra caramba, paga altos impostos, junta uma graninha, faz o dinheiro movimentar, porque você paga aluguel aqui, você vai no mercado, então você também ajuda a girar a economia, faz trabalhos que muitas vezes o próprio inglês não aceitaria fazer, mas mesmo assim consegue juntar uma grana, compra uma casa no Brasil ou junta uma grana no Brasil, e aí depois desse período, normalmente você volta ainda para se aposentar no seu país. Então, o Reino Unido ou os Estados Unidos, eles se aproveitam ao máximo de um profissional sem gastar em formação e sem gastar depois em previdência. Então, se você colocar na balança, evidentemente existem pontos ruins da imigração, mas como qualquer coisa, mas os pontos positivos são muito maiores. E você vê que, mesmo durante agora essa pandemia, emprego, desemprego em alta aqui, fazendeiros tiveram que fretar um avião na pandemia para trazer profissionais em fazendas. Caramba. Porque os britânicos não aceitam. Então os imigrantes, eles são um motor muito importante para o país, entendeu? Com certeza, com certeza. É muito interessante esse ponto de vista que acho que, sei lá, eu vejo poucas pessoas falando sobre isso e é um olhar muito transparente, né? Porque de fato o imigrante, ele faz parte, né, da economia, ele faz a economia girar e, de fato, eu via muito pouco inglês fazendo trabalho que alguns amigos meus brasileiros faziam, né? Mas aí, na prática, na hora de você falar sobre isso, as pessoas fingem que não faz de conta que não está acontecendo nada. E não, brasileiro faz... Não, se você for qualquer lugar que você vai do mundo, você vai encontrar brasileiro, né? Impressionante. É verdade. E ainda mais em Londres, que é uma cidade tão cosmopolita, né? Mas, cara, muito interessante isso. E você tem visto, como é que a comunidade brasileira está reagindo aí em meio a essa pandemia? Você tem visto, enfim, alguma reação? Os brasileiros têm se juntado? Você tem, enfim, qual que é o contato que você tem tido com essa galera aí? Solidariedade, eu acho que essa seria a palavra para definir hoje a comunidade brasileira aqui. Você que morou fora, você já sabe que normalmente tem essa coisa do brasileiro se ajudar aqui. Eu acho que qualquer nação, né? É um ajudando o outro, porque tá todo mundo sozinho aqui, sem família, sem os amigos de infância que você cresceu. Então, as pessoas que estão aqui, morando fora, acabam se tornando parte da sua família. E existe muito isso. Eu vejo que tem brasileiros que perderam emprego, então tem um ajudando o outro.
indicando. Brasileiros, eles fazem muito serviço de entrega aqui, então às vezes se você tem 2, 3 aplicativos, coloca uma pessoa no seu próprio aplicativo para, se você está fazendo entrega para uma empresa, ela poder fazer para outra. Legal. Teve, no começo da pandemia aqui, eu entrevistei a mulher de um brasileiro que acabou falecendo, infelizmente, aqui, e aí ela não tem tantas condições, fez uma vaquinha online para tentar fazer o enterro, e aí a galera doando em peso para ajudar. Então eu vejo que tem uma solidariedade muito grande. Eu acho que é muito importante nessas horas ter essa solidariedade. E você vê que a comunidade brasileira acaba se abraçando. Total. Acho que a gente faz isso em qualquer lugar do mundo, né? O brasileiro tem uma coisa que é muito só nossa, assim. Inclusive, quando eu tava por aí, as pessoas falavam, de onde você é, né? Where are you from? Toda vez que eu falava que eu era brasileira, as pessoas abriam um sorrisão, né? Poxa, que legal, Brasil. Eu vejo que o brasileiro é muito bem recebido. Não sei, eu tinha a sensação de que eles achavam que nós somos um povo exótico, né? Acho que falar que é brasileiro transmite uma alegria instantânea. Você tem essa sensação também quando você fala que você é brasileiro? Eu tenho essa sensação, como o brasileiro é querido. E eu diria que não só aqui no Reino Unido, mas no mundo todo. Eu já tive a oportunidade de viajar para vários países por conta do trabalho, e é impressionante o carinho que as pessoas têm pelo Brasil. Existe uma imagem bastante estereotipada do brasileiro, de futebol, de samba, mas tudo bem, pelo menos é um estereotipo do bom, porque quando você viaja, o pessoal tem essa percepção de como que é o brasileiro, e isso acaba jogando a meu favor. Então, muitas vezes, quando eu vou viajar para um país meio exótico, eu faço questão de levar uma camisa do Brasil, um casaco do Brasil, para o pessoal ver que eu sou brasileiro, porque isso ajuda. Total. Eu tinha essa sensação também. Eu sempre andava com uma bandeira, assim, para tirar uma foto, camisa do Brasil, porque, de fato, eu tinha essa sensação de que abria portas, as pessoas abriam um sorriso, enfim. Acho que isso é uma coisa, uma vantagem nossa, né, por sermos brasileiros e, claro, apesar de termos tantos problemas, nós também temos muitas coisas boas, então é sempre bom reforçar, né, porque não sei, eu acho que tem dois tipos de pessoas que imigram, Fê. Algumas pessoas que saem do Brasil revoltadas, né? Com aquela sensação de não gosto do Brasil, não quero mais saber, não volto nunca mais. Mas tem a outra parte que tem aquele patriotismo muito forte de todo lugar que vai falar que é brasileiro. Só não pode ver um guaraná, uma coxinha, um pão de queijo, já fica super nostálgico, né? Enfim, sentia muito isso. E com relação ao inglês, Fê, como que é aí? Você sente que o brasileiro que está na Inglaterra, ele sabe inglês, não sabe, ou fica, enfim, achando que vai aprender por osmose? Como que você sente isso aí no campo de batalha? Eu já encontrei todo tipo de brasileiro. Encontrei brasileiro que fala inglês com sotaque britânico, que se preocupa muito em ter a perfeição, isso é muito bacana, porque é super difícil. Encontrei brasileiro que tem um inglês bom, mas com sotaque, o que para mim também não muda nada. Eu acho que o importante é você se comunicar. E já encontrei brasileiros que moram aqui há vários anos e não sabem falar nada de inglês, o que dificulta a vida ao máximo. Já é difícil, naturalmente, você largar tudo, deixar o seu país e se mudar para uma outra nação. Se você não fala a língua, você potencializa em 10 vezes mais. Então eu sempre falo para qualquer pessoa que acaba de chegar aqui, muitas vezes chega no desespero, não, eu vou gastar em Libra, então eu tenho que começar a ganhar em Libra porque não tenho dinheiro. Eu falo, calma, a primeira coisa que você precisa fazer é aprender inglês. Porque você pode dar um passo para trás agora, mas você vai dar 2 para frente. Porque se você cair num ciclo vicioso de pegar o primeiro emprego agora, onde você não vai treinar o inglês, não vai aprender o inglês, daqui 5 anos você vai estar nesse mesmo emprego. Então a projeção que você tem que fazer não é agora, é onde você quer estar daqui 5 anos. E para você estar num estágio avançado daqui 5 anos, você tem que começar dominando a língua, entendeu? Não dominar perfeitamente, mas saber se comunicar. Porque eu vejo que aqui em Londres, as pessoas não querem saber se você tem um inglês extremamente perfeito. Elas querem saber se você consegue se comunicar. Entendeu? A não ser que você seja um jornalista, alguém da comunicação que precisa do inglês perfeito. Tirando isso, as pessoas querem que você se comunique. Se errou, se acertou, não tem problema, tem que se comunicar. Cara, sensacional isso. Eu sinto muito essa necessidade, assim, com os meus alunos, o pessoal que acompanha aqui. Eu não sei se é uma coisa do brasileiro, né, de ter essa coisa do complexo de inferioridade, de não poder errar de jeito nenhum. E às vezes, né, eu até peço para o aluno, inclusive eu ensino os meus alunos a se auto-observarem, exatamente para que eles consigam se autocriticar de uma forma que seja positiva, porque ele fica. Muitas vezes o aluno tem um bom inglês, um inglês relevante, um inglês que faça com que ele se comunique em situações diversas, mas
ao se olhar no espelho, ele acha que não, meu inglês é ruim, meu inglês é péssimo. Aí eu começo a conversar com o aluno, mas peraí, você tá falando super bem, por que você acha que você não fala tão bem? Ah, não, porque essa preposição aqui, não sei se é preposição perfeita, ou, enfim, não sei conjugar esse verbo aqui, enfim. Então, cara, eu não sei se é uma coisa do brasileiro, porque eu vejo outras nações, enfim, tendo contato com outras pessoas falando inglês, e mesmo o cara errando um pouquinho aqui ali, eles se jogam, sabe? Não sei, o que você acha, Fê? É coisa da minha cabeça? Eu acho, não, acho que o seu ponto é extremamente válido. Eu vejo que o brasileiro muitas vezes tem vergonha, às vezes se sente intimidado. Tem, eu sei, infelizmente, acho que é a frase do Nelson Rodrigues, né? Complexo de vira-lata, que não tem que ter. A gente é igual a qualquer outra nação. Eu até usei um exemplo para você quando a gente se falou na semana passada pelo áudio, que o que a gente zoou o Joel Santana quando falou inglês após um jogo, que quando ele era treinador da África do Sul, e se fosse um inglês tentando falar português ou espanhol, a nação iria aplaudir o cara porque ele tentou, foi lá, se comunicou. Tem que entender que o Joel Santana, ele não teve estudo, ele não teve, mas ele teve, quando ele foi ser treinador da África do Sul, ele meteu a cara e foi se comunicar, e passou a mensagem, cheio de erro, mas passou a mensagem. E isso tem que ser valorizado, não tem que ser criticado, porque o cara teve coragem de ir lá e falar. E se isso acontece com o inglês tentando falar espanhol ou português, as pessoas iriam aplaudir. E a gente tem que aplaudir esse tipo de pessoa que tem coragem, que vai e faz. Muito mais louvável essa atitude do que alguém que sabe mais do que o Joel Santana e fica com vergonha de se comunicar. Nossa, aplausos para você agora. Cara, né? Você não acha? Não, resumiu tudo, exatamente o que eu penso, porque às vezes eu vejo um gringo vindo para o Brasil e tentando se comunicar em português com a gente. Nossa, a gente faz um super esforço para entender o gringo, elogia, ou então se o gringo erra, fala, não, essa palavra aqui na verdade a gente fala assim, e a gente, sabe, tá ali com uma escutativa. Por que a gente acha que quando é o oposto, o gringo, sei lá, vai rir de você? Não sei o que passa na cabeça da pessoa. Tipo, não vou falar com o gringo porque eu vou passar vergonha. Sei lá, eu acho uma coisa muito de autoestima, de você ter a sua autoconfiança e entender que tá tudo bem errar. Inclusive faz parte, não existe você aprender uma nova habilidade, não é? E outra, eu erro em português também, a gente erra na nossa língua nativa, então errar em inglês é a coisa mais natural, todo mundo erra. Total. É exatamente isso que eu falo para os meus alunos. Eu falo, gente, em português a gente não fala, sei lá, ao invés de falar como você está, né? A gente fala como você tá, como você tá. Inclusive, tem coisa que nem é considerado um erro, é simplesmente o uso da língua. Mas se você olhar para aquilo como um erro, não é que como você tá errado. Não, é porque no dia a dia as pessoas falam de uma forma mais fluida. Por exemplo, às vezes, ao invés de você dizer do you have a mobile phone? Do you have? As pessoas simplesmente falam, you have a mobile phone? Tipo, sem o do na frente. Exatamente. E tudo bem. E eu passo por esse processo em inglês e em português, porque eu falo inglês com a minha esposa e ela fala português comigo muitas vezes. Então, várias vezes ela me corrige, várias vezes eu corrijo ela, e é um processo super gostoso. Eu lembro que há uns 2, 3 anos, logo que a gente se mudou, eu fui falar a teia de aranha para ela. Aí eu falei spider tail. E ela começou a dar risada. Ela falou, não, é cobweb. Eu falei, pô, mas eu traduzi literalmente spider tail. Eu falei, pô, cobweb, eu não sabia, né? Enfim. E uma vez ela aprendendo. E ela aprendendo português, aí ela me mandou uma mensagem, aí eu falando, eu tô indo no supermercado, precisa comprar alguma coisa em português? Ela me respondeu, precisa comprar macarrão, molho e papel para limpar a bunda. E eu dei uma risada, eu falei, sensacional. Eu quase não ensinei para ela que era papel higiênico, porque eu achei demais. Mas esse processo de aprendizado é muito gostoso, porque como eu dei risada quando ela falou isso, ela riu quando eu falei spider tail. E tudo bem. Total. Adorei o exemplo, exatamente, porque a gente às vezes pega... Cara, vocês dois são fluentes, digamos assim. Ela pode se comunicar em português, acredito em muitas situações, e você, obviamente, se comunica em inglês, mas não é por isso, não é porque você é uma pessoa fluente que não vai ter uma ou outra palavra no meio do caminho que vai... De repente você até sabia, mas sumiu ali na hora. E tá tudo bem, acho que levar com leveza, né? Tem muito disso. Exatamente, e às vezes me fogem palavras para ela também, é natural. Eu acho que os seus alunos, quem estiver te acompanhando, tem que colocar na cabeça que errar faz parte e se errou, dá risada. Total. Fê, me conta um pouquinho como que você aprendeu inglês? Eu não sei, não te perguntei, não sei como é que foi essa jornada.
Você acha que estando aí fez diferença? Sei lá, como é que foi para você? Não, fez. Eu, quando tinha 16 anos, eu fiz intercâmbio nos Estados Unidos e me formei lá, high school. Uhum, Eu me formei no último ano do colegial nos Estados Unidos, numa época que não tinha tantas redes sociais, então eu realmente fui para uma cidade pequena, perto de Kansas City, e aí, sem tantas redes sociais, fiquei lá vivendo durante 10 meses e aprendi um inglês bacana. Só que eu voltei para o Brasil com 17 anos. E dos uhum, 17 aos 24 eu não pratiquei inglês, nada, nada, nada. E aí com 24 foi quando eu vim ser correspondente aqui em Londres. E legal. no meu dia, eu passo a maior parte do tempo falando português por conta do meu trabalho. Eu só falo inglês de manhã com a minha esposa, tomando café da manhã. Agora na pandemia mais, porque os dois estão em casa, mas antes dessa pandemia, inglês com ela, a gente tomando café da manhã. E aí ela saía para trabalhar, ficava até 8 horas da noite quando ela voltava, só falando português pro meu trabalho, entrando ao vivo, falando com o pessoal do Brasil, Uhum, escrevendo. Leio em inglês, né? Os jornais daqui, sim, mas falar só português. E à noite quando ela chega do trabalho, mas ela chega do trabalho 8 horas, eu ainda muitas vezes estou trabalhando, a gente fala um pouquinho inglês, e aí ela vai para academia, enfim, é 2 horas por dia que eu falo, além da TV, além de ler, mas tá aqui durante esse tempo todo, apesar de eu falar português 80% do meu dia, evidentemente ajudou. E eu também leio em português, eu não leio em inglês, porque eu preciso de um bom português por olha, causa do meu trabalho, entendeu? Eu preciso estar com o português sim, bastante afiado. Evidentemente eu leio inglês, vai, sei lá, de 10 livros que eu leio, 8 são em português e 2 em inglês. Eu até li um legal. recentemente, bom, estava aqui. Mas enfim, esse é o meu processo. Eu morei cedo, morei nos Estados Unidos, e aqui, claro, minha esposa é irlandesa, morando aqui eu também treino, né? Sim, total. E é legal você falar de leitura, né? Porque exatamente essa semana eu falei sobre leitura aqui com a galera, né? Porque muita gente quer começar a ler em inglês, mas eu falo, gente, exatamente, se você lê em português, né? Você naturalmente vai ter um bom vocabulário em português. Se você quer escrever bem, você consegue razoavelmente olhar para uma pessoa que lê em português e uma pessoa que não lê. Dá para você sentir na conversa que aquela é uma pessoa que É, lê. Em inglês é a mesma coisa, né? Quanto mais você lê, é. é natural, é inevitável. Se você realmente está lendo, está ali imergindo naquele texto, em algum momento aquele vocabulário vai fazer parte, né, do seu vocabulário. E E é as engraçado, oportunidades. desculpa. Sim. Não, pode Não, falar. e é engraçado que muitas vezes você está lendo algum livro em inglês e muitas vezes você não está entendendo, mas continua lendo, porque essas palavras vão entrar na sua cabeça e aí vai chegar uma hora que alguém vai falar com você e você vai soltar essa palavra do nada. Você fala, caramba, eu usei essa palavra e eu sei o significado Total. dela. Como? Porque você estava lendo, né? Nossa, eu falei exatamente sobre isso essa semana numa É, live que a gente fez sobre leitura. Porque às vezes, né, quando você está lendo, o que eu fazia no começo e que não dava certo? Eu queria ler uma página de um livro e entender aquele livro inteiro. Então, cada palavrinha nova, te juro, na época eu tinha meu dicionáriozinho de papel, Michaelis, pequenininho de bolsa, eu andava com ele na minha uhum. bolsa. E eu era a doida do vocabulário, eu queria entender todas as palavras. Então, eu tinha lá o livro, do lado o meu dicionário de papel, porque não tinha um smartphone na época, e eu ia procurando cada palavrinha e anotava no outro caderno todas as palavras novas. Então, eu já vi que isso não funciona, não é algo que é eficiente a longo prazo, fazer lista de palavras, enfim, você vai esquecer, não vai se tornar parte do seu vocabulário ativo. Mas, de fato, a hora que eu desapeguei um pouco ali da tradução de todas as palavras e comecei a me envolver mais pelo contexto, começou a fluir muito mais a minha compreensão em inglês de uma forma muito mais natural. Então, esse é um ponto muito chave também, porque acho que muita gente fica ali apegada, né, para saber todas as palavras. Claro, se uma palavra é chave no texto, ok, vai lá e procura, mas isso vai só atrasar e vai te frustrar também. Você vai falar, meu, que saco isso aqui, né? Vou fazer outra coisa e não estuda direito. Exatamente, e tenta deduzir, tenta deduzir. Às vezes você não sabe do que a palavra significa, mas dentro de um contexto ela faz um sentido. E talvez a Sim, dedução acaba sendo uma forma muito boa de aprendizagem também. sim, total, faz total sentido. Muito bom. Eu queria te perguntar sobre as oportunidades, né? Porque acredito que tem sim muita oportunidade para todo mundo. Eu acredito que a oportunidade ela está sempre disponível. É muito de nós estarmos preparados para as oportunidades que estão por aí, né? Então, quanto mais preparado você está, mais oportunidade você tem. Mas acredito que quem tem inglês, com certeza vai ter acesso a melhores oportunidades aí, né? Eu sei que tem muito brasileiro em subempregos, o que acho que é Tem. a primeira coisa que aparece, né? Então você não precisa ter um inglês para um subemprego, mas se você quer oportunidades melhores, aí com certeza o inglês vai fazer a diferença. Como é que você vê estando Ah, aí?
Certamente isso, certamente isso. É aquela coisa que a gente falou um pouco mais no começo. Muita gente chega já naquela ânsia de querer trabalhar, e às vezes não tem outra opção, precisa trabalhar porque as contas aqui são caras, você não pode esperar, e aí você não fala inglês muito bem, acaba pegando o primeiro emprego, por exemplo, se você trabalha com entrega aqui como motoboy, você ganha um bom dinheiro. Você ganha, tem motoboy que chega a ganhar 700, 800 libras por semana, 900 libras por semana, se trabalhar muitas horas, é um bom dinheiro. Mas é um emprego que você não fala nada. Vem lá a ordem, você vai no restaurante, pega a coisa, vai e entrega. E se você faz isso durante muito tempo, você vai pagar suas contas, vai ganhar uma grana, mas não vai aprender inglês. Então, se o seu plano é ficar aqui só 5 anos, não quer aprender inglês, tudo bem, eu discordo porque tem outras dificuldades que a gente pode falar depois, né? Como pagar uma conta, abrir um banco, mas enfim, abrir uma conta no banco, pagar uma conta. Mas você vai ficar 5 anos preso ali. Se você quiser, de repente, abrir uma empresa de motoboy, aí sim seria importante você ter o inglês, porque você poderia expandir muito mais o seu negócio. E morando num lugar como o Reino Unido, como Londres, como os Estados Unidos, onde há tantas oportunidades, é um desperdício você entrar nesse círculo vicioso pensando, tudo bem, eu estou ganhando 700, 800 libras por semana, é muito bom, sendo que você pode se aproveitar de um lugar que vai te dar 3, 4, 5 mil libras por semana, se você tiver a boa língua, se você entender como as coisas funcionam por aqui. Então eu acho que é fundamental você aprender, porque as oportunidades virão, e você precisa se comunicar para qualquer coisa. Então às vezes você vai trabalhar no restaurante lavando prato, beleza, é isso só que você quer fazer? Porque se você quiser ser o gerente, você vai precisar falar inglês, entendeu? E outra coisa, não precisa ter na cabeça que precisa ser um inglês britânico, não. Adoro quando eu vou no restaurante, eu vejo que a pessoa tem um sotaque, vai, conversa. Eu acho que isso torna Londres uma cidade tão especial e as pessoas aqui são muito receptivas com isso. Total. Sabe que eu senti muita diferença, né, do sotaque britânico quando eu cheguei, porque a vida inteira eu estudei com o inglês americano e eu acho que a maioria das escolas brasileiras ou os professores brasileiros têm mais contato com o americano, eu acho que pela influência também, né? A gente ouve muita música, as Filme, multinacionais, né? Filme. Então, acho que é natural, nós brasileiros, porque eu vejo muita gente falando, eu gosto mais do americano, para mim é mais fácil americano. Mas é porque é natural, a gente ouve mais, então, claro que vai ser mais fácil. Só que aí, sabe aquela coisa de inocência, assim, você não para pensar que, tipo, tem outro sotaque, que tem outro jeito. O professor te ensina, você, beleza, assim, tô me ensinando, eu vou aprender, beleza. Mas aí eu não tive só dificuldade com o sotaque britânico quando eu cheguei na Inglaterra. Eu tive dificuldade com os outros sotaques de outras pessoas não nativas falando inglês comigo. Indiano falando inglês é super difícil entender. Gente, eles enrolam a língua mais do que a gente. E é uma gracinha. Hoje eu adoro o sotaque indiano. Eu acho muito fofo. E você começa a identificar por esse sotaque, eu acho que é um espanhol. Não, esse sotaque aqui, certeza que é o italiano. Aí você vai adivinhando. Você sente isso também? Sim, eu faço esse jogo com a minha mulher. Às vezes a gente está no metrô. De onde você acha que é aquele casal ali? Esse amigo é da onde? Você vai tentando pegar os sotaques. E isso é muito legal, muito gostoso de Londres. Eu acho que quando você sai de Londres, você acaba vendo o que significa mais a Inglaterra. Eu até brinco e digo que Londres não é a Inglaterra. Londres é um mundo à parte aqui. Se você quiser conhecer mesmo a Inglaterra, você precisa viajar para outras cidades. Mas o que você pode aproveitar de Londres é isso. Você anda numa rua, se você for para Porto Belo Road, num sábado à tarde, andar do começo ao fim, você vai escutar pelo menos 20 idiomas diferentes, entendeu? E o gostoso daqui é que você vai num café, vai estar o italiano te servindo. Aí você vai no restaurante, a garçonete vai ser da França. Aí você vai pagar a conta, vai ter alguém da Polônia. Eu acho que isso é demais da cidade. Tem muita coisa que você pode aproveitar. Total. Quando me perguntam, Ina, você tem saudade de Londres? O que eu sinto falta é isso, assim, essa mistura de culturas, assim, que eu sinto muita falta. Claro, se você vai em São Paulo, você até vê, mas assim, nem se compara com essa mistureba que é Londres. E hoje eu moro no interior de São Paulo, então assim, eu tenho contato zero com outras culturas. E essa parte que mais eu sinto falta. Não sinto falta do frio, não sinto falta de ficar no escuro no inverno. Acho que essa é uma parte difícil para os brasileiros também, né? Porque a gente acha, eu falava muito, eu amo frio, adoro frio, mas eu não sabia, nunca tinha experimentado um frio europeu. Para mim, o frio era frio de São Paulo, 10 graus, bota um cachecol, uma luva, já achava que estava no frio. Vai para Campos do Jordão, né? Vai comer um fundi. Aí passa o final de semana e volta. O que eu falo pro pessoal, eu falo, o frio por uma semana é uma delícia. Agora passa frio por 7 meses do ano. Você não aguenta mais. Chega março, você fala, não aguento mais frio.
É Total, difícil. total. Ainda mais assim, que escurece muito cedo, né, no inverno. Então, assim, quando eu trabalhava na Dixon, não sei se você conhece a Dixon, é de women's wear, de roupa feminina. É uma marca que tem muito britânica, muito forte, né, no Reino Unido. E eu trabalhei, gerenciei 3 lojas no centro de Londres, depois fiquei 2 anos no e-commerce, lá em Richmond, no sul de Londres. E, Adoro Richmond, adoro. Gostaria ai, de morar também lá. Kew Gardens, né? É muito fofo lá, Demais. aquela região. E, enfim, o escritório da Dixon também é um casarão muito antigo, com aqueles lustres, né? Maravilhosos, enormes, assim. Enfim, é um escritório muito bonito, muito bacana. Mas o ponto era exatamente esse, assim, de estar no mundo da moda e falando com pessoas do mundo todo e principalmente as lojas, né? Então, assim, estando no head office, eu tinha que ter o contato com lojas do Reino Unido todo. Então, eu tinha que ligar lá para Wales, falar com o pessoal lá com um sotaque muito, muito Muito puxado, diferente, né? muito diferente. Na Irlanda, em Belfast, enfim, na Escócia, tinha lojas na Inglaterra, no Reino Unido todo. E aí, como é que faz uma hora dessa, né? Você fala, meu Deus, eu preciso, né? Você tem que ligar uma chavinha, assim, para conseguir se comunicar com todo mundo de uma forma diferente, assim. Mas, enfim, você já chegou a ver alguma loja da Dixon? Você já conhece a Dixon? Não, Nunca não, ouviu não falar? conheço, mas esse negócio dos sotaques é verdade, porque eu já viajei para todos os países do Reino Unido. E aí você vai indo principalmente para o norte, você vê que o sotaque é extremamente diferente. Eu fui uma vez para as Highlands, na Escócia, e para Uhum. entender o sotaque lá foi uma dificuldade enorme. Tem algo que é super conhecido aqui no Reino Unido, que é o pub quiz. Todos os domingos Aham, você vai num aham. pub, e aí o pessoal, eu fui num pub quiz na Escócia. Legal. E aí o cara falando com o microfone, com aquele sotaque, não conseguia entender nada, super difícil. Super difícil. Total. Mas é aquela coisa que você vê dentro do Brasil. Nós mesmos, que somos brasileiros, se a gente for para o Nordeste ou para o Sul, o sotaque é diferente. Você encontra dificuldades para entender. Uhum, uhum, total. Se isso acontece no português, com o inglês não seria diferente, né? É. E quando eu mudei, na verdade, quando eu fui para Inglaterra, eu fiquei os meus primeiros 6 meses em Isle of Wight, sabe? No sul da Ah, Inglaterra. sei, sei, sei. Morei lá 6 meses. E aí, Gostou? estando lá, tem lados bons e lados ruins, como tudo na vida, né? Acho que o lado bom é porque é um lugar muito lindo. Você tem acesso a uma cultura muito britânica mesmo, assim, você tem o que eles vivem ali não é, claro, como você falou, né? Não é Londres que tem aquelas diferenças todas, tal. Isso é muito legal, mas ao mesmo tempo eu estava lá com 21 anos, então eu me sentia muito isolada, assim, né? Tipo, não tinha muita coisa acontecendo, não tem uma nightlife, não tem, assim, muita coisa acontecendo. Então, aí senti um pouco falta disso e depois eu fui para Londres e aí fiquei em Londres o resto do tempo. Mas quando eu estava lá em Isle of Wight, nesse intercâmbio, eu dividia quarto com uma romena, uma menina da Alemanha, outra da Hungria e a outra Hungria, alemã, romena, tinha uma outra. E aí, esse era o ponto, assim, a gente estava no quarto, imagina, eu não entendi o sotaque delas e o fato de eu ter estudado americano a vida inteira foi muito, muito difícil, assim, depois para me adaptar. Então, eu acho que é muito legal com as pessoas que estão aprendendo inglês ou que pensam em ir para fora e, enfim, tem isso em mente. É importante saber que não é só americano que fala inglês, né? A americana é só um pedacinho. Inclusive, dentro dos Estados Unidos tem muitos outros tipos de sotaque. Então, o povo fala, você ensina inglês americano ou inglês britânico? Eu falo, gente, você tem que aprender inglês e ser capaz de se comunicar com qualquer pessoa, independente de onde essa pessoa é. Você não pode ficar engessado, não, só vou falar com o americano a vida toda, porque de fato não é isso que acontece, né? Exatamente, exatamente. E você tem que saber falar o inglês e se comunicar. Existem algumas palavras que são diferentes do inglês americano para o inglês britânico, assim como do português do Brasil para o português de Portugal. Então você Uhum, aqui fala rubbish bin. Nos Estados Unidos você fala trash or garbage. Então, uhum, para falar uhum, de lixo, né? Existem algumas sim. palavras, mas mesmo se você falar essa palavra americana aqui, o pessoal vai entender e vice-versa. Então, o importante é você saber o inglês. Total. E a sua esposa, como que ela aprendeu português? Você que foi ensinando ou ela tem algum outro contato com o português? Ah, ela é muito dedicada, eu tenho minha parte, mas eu acho que eu tenho que dar mais crédito a ela. Uhum, Porque no começo da relação, eu não sabia também se ia dar certo, né? Eu falei, não precisa aprender português. Quando que você vai usar? Se for aprender, aprende o espanhol, que é perto, é similar, né? Então, uhum, e
você tem mais chance de se dar bem com o espanhol se você for trabalhar aqui na Europa, na Espanha, enfim, é mais forte do que Portugal. Mas aí depois de 1, 2 anos a relação ficou séria, aí a gente começou a morar juntos, aí meu pai veio para cá, meu pai não fala muito bem inglês, e aí não teve muita comunicação com meu pai, aí ele é separado da minha mãe. Depois veio a minha mãe arranha um pouco, mas mesmo assim a comunicação não foi tão boa, minha mulher ficou puta, não consegui me expressar, eles não vão conseguir saber como que é a minha personalidade, e ficou com a pulguinha atrás da orelha. Aí eu fui pro Brasil de férias sozinho, ainda no começo da relação, mas já tava... E aí eu trouxe um livro, esses de viagem, sabe? Que tem lá, como pegar ônibus, como ir pro hotel, coisa simples, mas era um livrinho, devia ter umas 100 páginas, e dei para ela ficar estudando. Ela começou a estudar, ela falou, vamos fazer uma prova. Eu falei, vamos, e a gente apostou um jantar, né, nesse Nossa, que começo. dedicada, também valendo um jantar, né? Valendo um jantar. E aqui no metrô, né, no commute dela até o trabalho, 40 minutos para ir, 40 para voltar. Então ela ia no metrô e toda vez para ir para o trabalho e para voltar, lendo o livrinho e decorando. E aí, eu na minha ingenuidade, fiz uma prova para ela, mas coloquei assim, palavras em inglês de um lado, palavras em português. Ligue as palavras. Aí eu fiz uma frase, deixei um espaço em branco, complete a frase. E tinham 5, 6 perguntas, ela leu aquilo, ela falou, você não me fez estudar 2 meses para uma prova assim? Eu me recuso a fazer essa prova fácil, não sei o quê. Aí eu falei, é? Você quer então uma prova difícil? Deixa comigo. Amanhã você vai fazer a prova. Aí eu peguei o livro e me dediquei. Fiz uma prova de 90 questões baseada no livro, valendo o jantar. Ela precisava tirar 8. Ela tirou 9. Olha, sensacional. Não, você tem um quê de professor, de didática? Olha, mas aí que tá. Eu falei para ela, eu posso te ajudar bastante no português, mas às vezes tem algumas perguntas que eu não sei a resposta. Eu achava que sabia, mas, por exemplo, ela pergunta, mas por que fui e não estava? Eu falei, porque não sei por quê. Porque assim, é o certo. Eu fui no mercado, eu não estava. Você foi e voltou, sei lá, um exemplo simples. Às vezes tem algumas perguntas que eu não sei a resposta. Eu falo assim, é assim porque é. Então, o que eu sugeri para ela? Faz uma aula com uma professora por 3, 4 meses para você pegar o básico, entendeu? Porque a partir do momento que ela te der essas bases, pelo menos dá um pouco de teoria de quem estuda e é professor, porque eu não sou professor, eu não sou. E eu consigo tentar te explicar alguma coisa. Aí ela fez essa aula particular, toda semana ia lá, sábado, depois de trabalhar a semana inteira, ela ainda no sábado de manhã, fazia aula, e aí ela pegou uma base boa. Já fomos para o Brasil 2, 3 vezes, e ela fica lá um mês, minha família inteira. Meu irmão fala inglês bem, a mulher dele também, mas no geral ela fala português com todo mundo. Esse ano ela já leu 3 livros em português, para você ter uma ideia. Ela é muito dedicada, ela merece aí todos os créditos. Ela merece. Eu falo também um pouco de português com ela, mas como a gente não fala tanto, porque a gente trabalha, então quando tem alguma coisa séria para a gente falar, ou de manhã, que são coisas que precisa de uma fluência melhor, assim, porque o português dela é muito bom, mas se você quiser ter uma conversa rápida ou que você precisa passar exatamente a mensagem, precisa ser em inglês, entendeu? Então, se a gente vai falar alguma coisa de contrato da casa, conta para pagar, é em inglês. Então, quando é besteira, ela chega do trabalho e pergunta, como é que foi o seu dia? Aí, beleza, aí ela fala em português, o que você comeu? Tudo bem. Às vezes a gente sai no final de semana para andar ou fazer algum esporte. Vamos fazer então a caminhada do português. Ou sair para jantar. Vamos sair para jantar em português. A gente só fala português no jantar. E aí ela vai vendo. E ela vê muito vídeo também das matérias que eu faço em português. A gente assiste no YouTube também, TV do Brasil. Então ela acaba ficando perto. Vários amigos brasileiros também. Ela fica perto. Sensacional. Eu acho que é bem isso mesmo, assim, o interesse, né, que a gente estava falando. Não é só você estar no país que você vai aprender. É o amor. O amor é a melhor forma. O amor também ajuda, né? É uma boa desculpa. E é legal que você falou o exemplo dela falar por que fui e por que estava, né? Eu estava pensando, cara, interessante, porque no inglês é só o verbo to be, né? Em português a gente tem o ser e o estar, mas no inglês é só um verbo. E aí acho que para eles deve ser, por que você... Por quê? Duas formas, né? Assim como a gente fica se questionando o present perfect, porque a gente não tem present perfect no português. Então falar I have been there, para o brasileiro traduzir isso dá vários chutes. Não, cara, como assim você vai usar o have aí? Não faz sentido, porque a gente não tem no português, né? Exatamente, uma coisa que eu sempre falo para ela é não traduz, tenta pensar em português. Ela, mas como que eu vou pensar em português? Eu falei, não traduz. Então, por exemplo, se a gente está andando, eu falo, o que você vai fazer hoje à noite? Ela, eu vou assistindo TV.
Eu falei, não, no português, o passado contínuo, o presente contínuo, né, o ing, é quando você está fazendo agora, agora, agora. Porque no inglês você fala, I'm cooking tonight, mesmo sendo no futuro. E no português não, entendeu? Eu falo para ela, não, quando você usa o contínuo, no português o que você está fazendo agora, agora. Então agora você está caminhando. Então à noite eu vou assistir TV, né? Eu vou... Então eu tento falar, ó, não, ela fala, como que eu não vou pensar em inglês? Aí às vezes eu tô falando com ela, aí eu vejo que ela tá traduzindo na cabeça, falo, não, traduz, aí falando o que vier. Cara, é muito legal você ter essa experiência dentro de casa, alguém com você o dia todo e você... Eu acho que pro casal é uma coisa muito louca, assim, porque você tem que imergir na cultura da pessoa e quando você pensa numa outra língua, eu sempre falo, né, to learn English, it means you're gonna rewire your brain, né? Você vai, tipo, mudar todos os cabos ali do seu cérebro, porque o processo de raciocínio é outro, né? Então, aprender uma nova língua significa que você vai ter que começar a pensar de um jeito diferente para você poder estruturar a sua linha de pensamento. E aí, com um casal, nossa, isso é muito doido, né? Não, é muito doido, é muito doido. E aí, às vezes, a gente tá falando um pouco em português, aí um pouco em inglês, e às vezes foge na cabeça as palavras, mas também é muito gostoso. Eu acho que enriquece bastante a relação, a gente se diverte um monte nesse aprendizado e mostra também o interesse da pessoa na sua cultura, né? Então, eu evidentemente falo já o inglês, mas eu também me interesso na cultura irlandesa, que é diferente da cultura inglesa, né? E ela também se interessa na cultura do Brasil. Então, quando a gente vai para o Brasil, ela às vezes se pergunta várias coisas, alguns choques para ela culturais, e quando eu vou para a Irlanda é a mesma coisa. Então, não é só ela saber o português ou eu só saber o inglês. É eu saber a cultura, a vida dela, e ela saber a minha também, porque você acaba entendendo a pessoa melhor. Total, total. Genial. E quando você fala que é brasileiro, as pessoas falam para você, perguntam, sei lá, começa a falar espanhol com você, já aconteceu isso? Ah, não, já teve gente falar espanhol, né? E muita gente não faz ideia. Aí eu explico, eu falo, meu, faz algum sentido, porque o Brasil é o único país da América do Sul que fala português. Então muita gente já associa a América do Sul com espanhol. Eu falo, não. E aí muita gente, então você fala brasileiro? Eu falo, não, é português, né? Não é brasileiro, mas tudo bem, eu entendi o que você quis dizer e tá beleza. E tem uma certa ignorância para o pessoal achar que o Brasil fala espanhol. Mas eu acho que em Londres menos e da galera mais nova menos. Se você sai um pouco aqui de Londres, pega pessoas mais velhas, britânicos, eles não têm ideia, assim. E quando eu morei nos Estados Unidos, eu sempre critiquei muito a ignorância deles em relação a outros países do mundo. E eu estudei lá por um ano. E aí eu consegui entender. Você tem aula de história lá, ninguém vai te ensinar a história de outros países. Eles não querem saber, eles querem saber do país dele. Então eu acho que é um erro na educação, para o pessoal ter essa ignorância. Hoje em dia, com a internet, menos. Você tem tudo ao seu alcance. Mas essas pessoas mais velhas, elas não têm internet, não tinham internet, não têm tanto costume, e elas simplesmente não aprenderam. Essa informação nunca chegou a ela. Então, a Inglaterra é muito relevante para o Brasil. Mas o Brasil, por muito tempo, não foi tão relevante para a Inglaterra. Ainda é hoje, mais um pouco, mas, enfim, em níveis diferentes. Então, as pessoas não conhecem muito. Total. Eu achei um ponto sensacional esse que você disse, porque, de fato, o fato de você estar ali estudando lá nos Estados Unidos te deu esse olhar mais próximo, né? E quando a gente fala, né? Nossa, como que um gringo não sabe qual que é a capital do Brasil? Como que eles não sabem que aqui a gente fala português? Cara, eles não sabem. E, assim, a gente fica horrorizado, né? Mas como que você não sabe a capital do meu país? Não, cara, eles não aprenderam e... Eles têm outras informações, né? E tem outras coisas que talvez eles vão falar, como que você não sabe isso? A gente vai falar, não sabemos. Total. Fê, você tinha me contado de uma situação que você precisou falar italiano uma vez. Como é que Precisei, foi isso? essa história é legal. Inclusive, é o cara que eu mais gostei de entrevistar, o jogador, o Buffon, que é o goleiro da seleção italiana. É só um exemplo para quem te segue e gosta das suas aulas e que tem medo de errar, ou tem que ser cara de pau. Mas olha só, eu cheguei para entrevistar os jogadores da Juventus antes da final da Liga dos Campeões contra o Real Madrid. E aí eu estava lá em Turim, e aí você não sabe quem que você vai entrevistar, você acaba sabendo no dia. Então eu cheguei lá com o meu equipamento, e aí me falaram, olha, você vai ter uma entrevista exclusiva com o Buffon. Eu falei, nossa, que legal, Buffon. Ele fala inglês? Não, ele não fala inglês. Eu falei, nossa, e agora, o que eu faço, né? Vou ter que me virar, porque eu consigo entender alguma coisa de italiano, mas eu não consigo me expressar em italiano. Se alguém fala devagar comigo e quer que eu entenda, eu consigo entender, mas
fazer uma pergunta em italiano, eu não sei falar nada, eu só sei fazer o gesto. Você faz assim com a mãozinha. É, aí eu cheguei para uma amiga minha, a Clara Albuquerque, ela é correspondente dos canais Esporte Interativo lá em Turim. Eu falei, Clara, eu não manjo nada de italiano, eu preciso fazer uma entrevista com o Buffon e me ajuda a traduzir aí umas frases, umas perguntas, e a gente escreveu no papel algumas perguntas em italiano, e eu fui lá na cara dura, liguei a TV, claro que eu estava com vergonha, eu sabia que eu estava falando tudo errado, mas eu via que o Buffon estava querendo muito me entender. E ele, pelo fato de ver o meu esforço também, foi um cara super simpático, ele viu que eu estava me esforçando, então eu pegava o papel lá e eu começava a ler, fazendo a pergunta, com o sotaque todo errado, mas tentando me fazer entender. E foi assim no ar para o Brasil, tá? Eu acho que alguém que assistiu essa entrevista no Brasil que fala italiano deve ter dado risada. Mas foi a maneira que eu fiz de fazer essa entrevista. E não podia ter vergonha naquela hora, porque senão eu não iria fazer a entrevista. Então eu falei, quer saber? Que se dane, eu vou tentar me comunicar. E o Buffon depois me abraçou, falou, pô, muito legal, não sei o quê. E falou um pouquinho em inglês comigo. Eu falei, você sabe um pouco de inglês. Mas até ele não queria. Mas ele também não queria dar a entrevista em inglês porque ele se sente mais confortável em italiano para passar a mensagem certa, enfim. Mas isso já aconteceu comigo em espanhol também. O meu portunhol é fluente, mas o meu espanhol não é fluente. Então, já tive que entrevistar jogadores em espanhol e que você vê que você fala alguma coisa errada, mas tudo bem, vai, fala e se faz entender. Se comunica, que é o mais importante. Total. Nossa, sensacional. Eu acho que isso é um grande exemplo para muitas pessoas que às vezes chegar no momento ali na hora do vamos ver, ai meu Deus, preciso me comunicar, seja qual for a língua. Tem muito do jogo de cintura, né? Do se vira nos 30. E o importante, claro, é sempre passar a informação. Eu espero que as pessoas tenham conseguido compreender ali a mensagem. E eu acho que você sempre tem que dar um jeito para se virar na comunicação. Eu tenho outras histórias também. Uma vez eu fui para a Turquia e ninguém lá falava muito bem inglês. E eu não falo, evidentemente, não falo turco. Então eu cheguei na recepção do hotel e aí eu pedi para a mulher, olha, me escreve essas 5 frases em turco, né? Que ela falava em inglês, a recepcionista do hotel. Quero ir para o endereço tal, preciso de nota, porque eu estava a trabalho, então eu precisaria de nota. Quanto custa? Me dá um desconto e, por favor. E aí eu saí com essas... É ótimo. Na Turquia você tem que barganhar muita coisa, eu já tinha lido na internet. E aí eu saía com essas 5 frases. Então eu chegava pro taxista e eu entregava um papelzinho para ele. Aí ele lia assim, esse é o endereço tal. Aí chegava no endereço tal, iria comprar uma coisa e dava um papelzinho, me dá um desconto. E você ia se virando assim, entendeu? Então, cara, adorei essa técnica. Nossa, eu vou fazer um post essa semana em sua homenagem. 5 alguma coisa de... 5 frases para sobreviver na Turquia. Isso, olha só a sua ideia, já foi boa. 5 frases para você sobreviver. Adorei. Cara, sensacional. Teve algum país que você passou algum perrengue, assim, de não conseguir se comunicar? Sei lá, tipo, da pessoa não conseguir entender? Não, na Rússia, eu fui para a Rússia. E os russos, eles têm um traço da personalidade deles que até hoje eu não consegui entender. Porque eu entrava, às vezes, num táxi na Rússia, chegava num lugar e o cara era russo, e aí eu já falava, você fala inglês? E lá pouca gente fala inglês. Só que eles começam a falar russo com você e você fala, mas eu não entendo russo. E eles continuam falando, então eles acham que você vai virar fluente em russo em 10 segundos, entendeu? Ou que, por algum motivo, você vai entender. Ou às vezes eles começam a falar mais alto com você em russo. Aí você fala, não, eu não sou surdo, eu só não entendo russo. Não adianta você falar mais alto. Não é problema de surdez, é que eu não entendo russo. Mas aí eu peguei o Google Tradutor, e aí você vê com o Google Tradutor, assim, ó, com o celular, vai indo. Você se como eu me viro, viu? Eu sou cara de pau, eu vou me virando. Que sensacional, cara. Antes de falar mais alto, já tive essa situação muitas vezes, de não entender a pessoa falar mais alto, e falar, não é isso. Não é problema de surdez, eu só não entendo, né? Sensacional. Já passei por vários. Até chorei aqui. Teve uma situação que eu tava primeira vez que eu fui para Paris e me falaram que para você chegar para falar com francês, você não pode começar a conversa em francês, né? Você tem que em inglês, tem que começar em francês para eles verem que, ó, você tá se esforçando, tal, então tá, vou falar inglês com você. E aí a minha amiga falou, ó, você chegar na França, começa a conversa com as pessoas, né? Bonjour, né? Bom dia, madame, ou bonjour, monsieur. Então, bom dia, senhora ou senhor. E aí começa, né? Parlez-vous anglais?
você fala inglês. E aí, claro, se a pessoa fala oui, beleza. Aí você continua a conversa em inglês e eles vão ver que você pelo menos se esforçou. Ou Tenta, não, é. muitas vezes as pessoas falavam, não quero falar inglês com você, e tudo bem. Eles, assim, eu realmente fico uma... É que o francês, ele tem a fama de ser rude, né? Mas, assim, de fato, eu tive É, muitas... muito, eu já tive experiências também na França, e aí eu tentei falar francês com o cara, falar um pouco de inglês, e o cara, em Paris eles são mais mal educados, em outras partes da França não. Eu tenho duas histórias legais. Mas a primeira é que, pô, eu fui tentar falar com o cara, ele foi grosso, e por que você não fala francês aqui? Deveria falar francês. Eu falei, vocês que perderam a guerra para a Inglaterra, se vocês tivessem ganho a guerra, estaria todo mundo falando francês aqui. Nossa, E aí falar teve eles uma outra devem ficar... é, aí teve uma outra história. Aí eu aprendi umas frases em francês também. Eu já fui para a França várias vezes por conta do trabalho e já aprendi algumas frases. Então eu chego, parlez-vous anglais, ou pelo menos no restaurante, né? Un person per manger, s'il vous plaît, né? Uma pessoa para jantar, por favor. E aí logo no começo do meu relacionamento, eu fui cobrir a Eurocopa lá na França, né? E aí eu tava lá e aí minha esposa pegou o trem para passar o final de semana comigo lá. Eu falei, eu vou rasgar o meu inglês. A gente saiu pra jantar no começo de relacionamento. Aí cheguei no restaurante lá, né? Falei, agora eu vou soltar um francês aqui pra fazer a moral. Aí eu falei, two personnes per manger, s'il vous plaît. Aí o cara, two people to eat, please come here. Falou comigo em inglês. Aí o meu moral foi lá embaixo. Eu falei, nossa, esse cara Poxa, tava estragou todo comigo. esforçadinho, gente. Respondeu em inglês, aí eu falei, quer saber? Vamos continuar em inglês, então. Deixa inglês que é mais garantido, né? Bom, mas aí em inglês aí você pode falar com ela, né, cara? Melhor Não, eu ainda, só né? quis fazer a moral atrás do começo do Tá. relacionamento para mostrar para minha mulher, fala um pouco de francês. Falei em francês com o cara, ele respondeu para mim em inglês, ele viu que não Puxa era de vida. lá. Falou, meu, esse aqui melhor em inglês mesmo, para vamos facilitar aqui esse jantar, para começar do jeito certo. É. Cara, sensacional. Acho que as melhores histórias é sempre os nossos pequenos perrengues, né? Sempre tem alguma É. situação que você fala, cara, passei por isso. E no fundo, depois, né, acaba sendo engraçado os nossos, sei lá, mini perrengues. Nem dá para chamar de perrengue, né? Mas, sei lá, essas pequenas dificuldades e a forma como a gente dribla, digamos assim, as dificuldades. É, isso te faz crescer muito, né? Você aprende muito. Eu sei, as palavras que mais ficam na minha cabeça são as palavras que eu errei, ou que me colocaram em situações difíceis, aí você acaba aprendendo e nunca esquece. Quando eu aprendi inglês, eu fui para os Estados Unidos, então no começo eu não sabia nada. E eu fiz lá o terceiro colegial. Então eu lembro que eu cheguei na minha aula de inglês lá, que era o equivalente Cintura, né? E claro, se a pessoa qualquer coisa. E também para mim foi uma desculpa muito boa, porque quando eu estava lá, né, e às vezes eu esqueci de fazer lição de casa ou qualquer trabalho, aí eu falava, mas professor, eu não entendi o que você falou. Como que eu iria fazer se eu não entendi? não, eu tenho que ter o meu crédito aqui, poxa vida, né? Não é por maldade que eu faço lição de casa. É. Ah, sensacional. Fê, já vai dar quase uma hora que a gente já tá aqui, você Já? imagina? Já mesmo? Ficou no bate-papo, a gente Quase. não leu nenhuma pergunta, a gente não interagiu com ninguém, o pessoal vai Pois ficar bravo com é. a gente. Tem um monte de Você gente me... falando várias coisas. Vocês querem mandar alguma pergunta pro Fê aqui, gente? Ó, eu acho que como a gente começou a live às 4, a gente tem, sei lá, 8 É, minutos. Então, assim, eu não queria terminar a live, tipo, do nada, assim. Eu queria dar um tchau de verdade, de repente dar oportunidade tá. das pessoas falarem alguma pergunta, não sei. E, Tem sei uma lá, pergunta aqui falando quanto tempo dura para aprender inglês. É muito relativo isso, né, Inamara? Tem pessoas que têm facilidade, outras não, né? total, total. Cara, depende do método que você está usando, depende do quanto você estuda por dia. Se você for estudar, sei lá, 2 vezes por semana. No caso, quando eu estudava inglês, quando eu era adolescente, era 2 vezes por semana lá na escolinha da esquina, 1 hora cada aula, e era isso. E aí, claro, você vai ter algum resultado? Pô, não é que você não vai aprender nada, mas assim, você É. vai ser efetivo. Quanto tempo vai levar para você aprender? Tudo isso são muitas variáveis, né? Então, Tem um não sei se tem um projeto número muito certo. legal que eu não sei se tem aqui, eu acho que tem na Irlanda, mas enfim, existem muitos velhinhos que estão sozinhos. E aí eles estão falando inglês com estrangeiros por Skype, porque eles precisam de alguém para conversar, acabam Uhum. falando inglês e esse estrangeiro acaba aprendendo inglês e ainda assim conversando com alguém que está sozinho. Eu sei que Olha na só. Irlanda tem, né? Sim, que bom que você mencionou isso, porque não sei se você sabe, talvez não, mas eu trabalho com um projeto que se chama Projeto Sofia, em Nova York. Então, o que é que acontece? São ex-moradoras de rua de Nova York que se tornaram tutoras de inglês. Então, os meus alunos dessa última turma, eles têm acesso a essas aulas com essas tutoras. Então, é uma forma de um projeto social
de ajudarem esses ex-moradores de rua de Nova York, e de alguma forma os meus alunos fazem parte desse projeto social. Então, assim, Que é algo... legal! não são... Eu sei que eu já ouvi falar desse projeto com os velhinhos, porque de fato eles Aham. precisam de pessoas para conversar e tal. Mas, enfim, tem esse projeto Sofia também, que eu sou super fã e, enfim, sou embaixadora dessa causa aí. Muito legal, parabéns, eu não sabia, não sabia. Ainda bem que eu acabei citando que você pôde falar isso, eu acho que é muito Que bacana. sim. E eu acho que hoje em dia, com a tecnologia, você tem muito acesso e você pode se aproveitar de tantas facilidades que a tecnologia te coloca, não só aplicativos para aprender inglês, mas você poder dar aula usando as plataformas sociais, você poder conversar com alguém que mora em outro país por meio das redes sociais. Então, existem várias opções hoje em dia que você pode ver qual que é a melhor para você, né? Porque hoje em dia você pode aprender inglês de várias formas. Não existe mais aquela coisa de só ir para a aula e ficar no livro. Você pode fazer isso também, pode escutar música, pode assistir Netflix com legenda, que eu faço direto, eu acho super gostoso e bem bacana. Existem várias formas de você aprender inglês. Essa é uma das formas que você faz para manter o seu inglês, talvez, com Sim, Netflix? eu assisto em inglês com legenda em inglês, até para ver também a grafia das palavras, entendeu? Perfeito. Eu Para faço a saber como mesma as palavras. coisa. Eu acho que é saudável, é bom, né? Assim, por mais que eu entenda sem a legenda é bom porque você está lendo lá e você sabe como que as palavras são escritas. Isso é muito legal, porque às vezes as pessoas falam, eu quero aprender inglês para poder assistir filmes sem legenda. Eu falo, cara, assistir com legenda em inglês não é tão ruim assim, porque sempre vai ter uma palavra nova, enfim, vocabulário novo, e aí você, sei lá, sotaques diferentes, ainda mais filme, sempre vai ter um sotaque Sotaque, diferente, né? então não tem problema você assistir com legenda em inglês, pelo contrário, você acaba reforçando, né? Exatamente, eu acho isso um exercício ótimo. E quando eu assisto com a minha esposa alguma coisa em português do Brasil, também com legenda, para ela ir lendo. Eu acho que essa é uma forma muito boa. A música também acaba sendo uma forma muito boa. Eu acho que cada pessoa tem que ver aquilo que gosta mais. Eu acho que hoje em dia, você tendo essas ferramentas à sua disposição, só preguiça é uma desculpa para você não aprender uma língua, né? Boa, falou tudo. Aqui não temos tempo para perder tempo. Eu sempre falo para a galera, gente, o inglês é para ontem, assim, o contato que você tem com outras culturas, com outras informações, se você não tem inglês, você tá atrasado, você tá para trás, não tem jeito. Então, assim, qualquer 5 minutinhos aqui vale. Tem alguma outra pergunta, gente, que vocês querem fazer pro Fê? Porque vai acabar daqui 3 minutos, porque o Instagram só faz máximo 1 hora, né? E eu não quero terminar assim senão ele cai ali a live. Ele cai. Pô, quando o bate-papo é bom, passa rápido, né? Mas eu espero que a galera tenha gostado, porque a gente compartilhou nossas experiências, e principalmente para quem pensa em vir morar no Reino Unido, em Londres, saber como as coisas funcionam. Tem muita gente que me manda mensagem antes de vir para cá, com dúvidas. Quem tiver pode me mandar mensagem, porque existem questões de moradia que muita gente não faz ideia, onde morar, transporte público, enfim, coisas simples. Eu, quando vim para cá, tinha muitas dúvidas e precisei perguntar para muitas pessoas, então quem tiver dúvidas e quiser me perguntar, fique à vontade. Eu, por morar aqui já há 8 anos, posso dar várias dicas. E é uma experiência única. Eu acho que quem tem a possibilidade, venha ou para cá ou para qualquer outro país, porque você cresce como ser humano. E quem for pai, o tio, o avô, e puder mandar o filho, o sobrinho, ou a neta, mande, porque você não só aprende o inglês, você aprende outra cultura, você enxerga outra sociedade, te abre a visão para tantas outras coisas e você cresce como ser humano. Apesar de não ser fácil morar fora por conta da família, dos amigos, sinto muita falta, mas como desenvolvimento pessoal e certamente profissional, porque você vai trabalhar aqui, seja lá o que for, é uma experiência única, uma experiência única. Disse tudo, faço das suas palavras as minhas, e com certeza ter ficado alguns anos fora do Brasil me transformou por completo. Então, muito obrigada pela sua disponibilidade em, primeiro, falar aqui com a gente. Tenho certeza que muitas pessoas vão se beneficiar demais do nosso papo. E, segundo, por se disponibilizar também em auxiliar a galera com dúvidas que eles tiverem. E, se vocês quiserem mais papo com o Felipe Killing, deixa nos comentários, coloca aqui pra gente as hashtags que, dependendo da agenda do Fê, a gente traz o Fê de novo aqui pra gente. A gente podia marcar mais pra frente, porque eu acho que tem tantas perguntas, a gente podia marcar daqui 2, 3 semanas, sei lá,
bater mais papo com a galera, enfim, porque eu vi que o pessoal gostou aqui, ó, mandou um monte de pergunta, um monte de interação, acho que foi legal. Pode marcar, né? O pessoal entra em contato com a Inamara, enche a paciência dela, e aí se tiver mais de 1000 mensagens, não, brincadeira, se o pessoal quiser, a gente faz na semana que vem ou qualquer outro dia para bater mais papo sobre imigração, sobre inglês, sobre como que é morar fora. Acho que tem muitas coisas que as pessoas gostariam de saber, né? Perfeito. Combinadíssimo, então. Fê, muitíssimo obrigada mais uma vez e nos vemos em breve. Com certeza, continue com o seu projeto muito legal, dividindo conhecimento. Esse trabalho de professora ou professor é fundamental. Eu acho muito bacana que você tem um alcance muito grande, você fala para muitas pessoas nas redes sociais, inclusive quando a gente marcou essa live, um monte de gente veio até mim por sua causa. Legal. E parabéns, eu acho que poder dividir conhecimento e passar essa sabedoria adiante é algo muito bom. Perfeito, concordo plenamente. Nos falamos Valeu, em breve, então, numa domingo. outra live. Super beijo. Um beijão para você e para sua esposa. Beijão, galera. Valeu, pode deixar. Bom domingo. See you. Bye, bye. Bye, bye.